A fisioterapia é excelente para o tratamento da hernia de disco e pode ser feita com exercícios de alongamento e fortalecimento, equipamentos eletrónicos, uso de compressa quente. Outras técnicas que podem ser úteis são o pilates, hidroterapia, RPG e a tração na coluna, por exemplo. As sessões podem ser realizadas diariamente com folga aos fins de semana, quando a pessoa estiver sentindo muita dor, mas pode ser realizada apenas 2 vezes por semana quando a dor surgir somente em determinadas situações, como ao abaixar ou levantar algum peso do chão, por exemplo. Benefícios da fisioterapia na hérnia discal. O tratamento fisioterapêutico para hérnia discal tem como benefícios: alívio da dor nas costas e a dor irradiada para braços ou pernas, por exemplo. Aumento da amplitude dos movimentos. Maior resistência física. Evitar a cirurgia na coluna. Diminuir a tomada de medicamentos para controle da dor. A hérnia de disco acontece quando o disco que se encontra entre as vértebras da coluna estão danificados e podem causar compressão da raiz de um nervo, por exemplo. Geralmente, antes de descobrir a hérnia, aproximadamente 10 anos antes houve alguma dor na coluna. As regiões da coluna mais afetadas são a cervical e a lombar. 6 formas de tratar a hérnia discal. Dentro da fisioterapia podem ser usados diversos recursos para combater a dor e trazer de volta o equilíbrio e bem-estar da pessoa que tem hérnia de disco. Algumas possibilidades de tratamento para pessoas com intensa dor são: uso de equipamentos eletrônicos. Aparelhos como ultrassom, corrente galvânica, TENS e laser podem ser usados como anti-inflamatórios que ajudam a aliviar os sintomas, diminuindo a dor e o desconforto na coluna. Eles devem ser aplicados conforme a necessidade que a pessoa apresenta, e seu tempo de atuação varia entre 8 a 25 minutos, por cada área de tratamento. 2. Calor é uma outra forma de aliviar a dor nas costas e preparar o corpo para uma massagem, porque aumenta a circulação sanguínea e a chegada de mais nutrientes aos tecidos. O calor pode ser usado com bolsas ou toalhas aquecidas à luz de infravermelho, por exemplo, durante cerca de 20 minutos. 3. Alongamentos para hérnia discal. Os exercícios de alongamento são indicados desde o início das sessões de fisioterapia, sendo importante para aumentar a flexibilidade, normalizando tônus dos músculos e reorganizar as fibras musculares, sendo também excelentes para melhorar a postura corporal no dia a dia. Alongamento para hérnia de disco lombar. 4. Exercícios para hérnia discal são indicados para quando a pessoa não apresenta dor aguda e ajudam a fortalecer grupos musculares que encontraram-se fracos ou desequilibrados. Existem vários tipos de exercícios que podem ser usados, como os de reeducação postural global, pilates clínico, e hidroterapia, por exemplo, sendo que estes dois últimos também podem ser usados como atividade física. Os exercícios de RPG são monótonos, mas são de grande ajuda, sendo uma das melhores opções para evitar ter que fazer uma cirurgia para hérnia de disco. Já os exercícios de pilates são particularmente indicados porque fortalecem os pequenos músculos, mas muito importante, que mantêm as costas ereitas e a força do abdômen, que também protege a coluna. A hidroterapia é realizada dentro da piscina, sendo orientada por um fisioterapeuta e consiste em exercícios que envolvem correr dentro da água e até mesmo nadar. Nesse vídeo indico alguns exercícios para dor ciática, que são indicados em caso de hérnia de disco, exercícios para curar nervo ciático inflamado. 2.8 milhões visualizações, 118 mil. Inscreva-se. 5. Tração cervical à lombar. Este é um tipo de tratamento que pode ser realizado de forma manual, onde o fisioterapeuta segura firmemente o pescoço da pessoa, que se encontra deitada numa maca, mantendo a coluna toda alinhada e puxa a cabeça verticalmente, para promover uma liberação da tensão entre as vértebras, permitindo maior hidratação do disco vertebral e, por vezes, o seu retorno para o local original.
A tração da coluna também pode ser realizada em equipamentos específicos que atuam da mesma forma, tracionando o pescoço numa direção e a lombar na direção oposta, mantendo a tração durante 20 a 30 segundos, durante cerca de 5 a 10 repetições, por exemplo. 6. Técnicas de manipulação. As técnicas de manipulação podem ser realizadas na coluna e servem para diminuir a pressão sobre a coluna, realinhar todas as estruturas do corpo e frequentemente causam a sensação de maior leveza e facilidade de realizar movimentos. Esta técnica é particularmente indicada para quando a pessoa apresenta dificuldade para realizar determinados movimentos porque se sente preso. Cada sessão de fisioterapia deve ser individualizada e dura cerca de 1 hora, mas além disso certos exercícios também devem ser realizados em casa, quando indicados pelo fisioterapeuta. Veja outras opções de tratamento para hérnia de disco. Cuidados no dia a dia. A pessoa que tem uma hérnia cervical ou lombar precisa de alguns cuidados que podem auxiliar no alívio da dor, como evitar ficar mais de 2 horas sentado ou deitado, desde que não seja para durante o sono. Dormir na posição correta da coluna. Ao baixar para pegar algo do chão, sempre dobrar as pernas ao invés de curvar o corpo para frente. Preferir manter-se em movimento para diminuir a rigidez de coluna. Pode ser caminhar ou andar de bicicleta, por exemplo. Prefira um colchão firme que apoie melhor a coluna. Evite também sentar-se em sofás e cadeiras muito fofas e baixas. Alimentos anti-inflamatórios, como gengibre e salmão, são os mais indicados sempre que estiver em crise de coluna. Confira estas e outras dicas no vídeo seguinte. Tudo sobre hérnia de disco. 153.000 visualizações. 3.4 mil. Inscreva-se. Exercícios como pular corda ou as aulas de junto na academia de ginástica não são os mais aconselhados porque podem favorecer a compressão do disco, dando início a um novo quadro de dor. Já exercícios na água, como hidroginástica, são mais indicados porque dentro da água o corpo fica mais leve, não tendo tanto impacto nas articulações e na coluna.